Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Otávio e você está no 365 Kids. Essa série de devocionais diárias que estamos lendo a Bíblia aqui todos os dias. E hoje chegamos no episódio número 107. E no episódio anterior, o Otacílio estava contando pra você uma das histórias que o povo achava que era a única história de Samuel, meu filho. Porque todo mundo fala assim, ó. Fala sobre Samuel, todo mundo já lembra lá. A historinha que Samuel ouve a voz de Deus, Samuel. Samuel tem muitas histórias legais, assim como a história de ontem, da qual ele ouve a voz de Deus e é a primeira vez que ele ouve, mas depois ele vem ouvir a voz de Deus muitas e muitas vezes. Samuel foi um homem de Deus de uma maneira muito especial nessa terra. Samuel ungiu reis, Samuel venceu batalhas e você vai encontrar essas histórias todas aqui no 365 Kids, porque nós vamos contar elas pra vocês. E hoje nós vamos contar uma dessas grandes histórias de Samuel, então eu quero que você já pega a sua Bíblia aí e vem comigo nessa história que talvez você nem sabia que existia. Tamo junto, vamos lá! Kids, devocionais diários. A história de hoje está em 1 Samuel, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 10. E essa história fala a respeito de uma grande guerra que aconteceu ali na terra de Israel contra os filisteus. Os filisteus que eram inimigos de Israel ali e sempre estavam dando trabalho para essa galera. E aí, olha só, Samuelzinho, ele já estava lá no templo, cuidando lá das coisas do templo, aprendendo muita coisa, já ouvindo a voz de Deus. E Eli e seus dois filhos, Ofni e Finéias, estavam ali também trabalhando nesse templo. E essa guerra, essa batalha, teve um probleminha lá no campo de batalha, meu filho, que daí os israelitas perderam a guerra e começaram a colocar a culpa em Deus. Falaram assim, puxa vida, por que foi que Deus deixou a gente perder o dia de hoje, essa batalha e blá blá blá. E aí eles tiveram uma grande ideia, uma sacada, que inclusive era uma ideia que era usada desde o tempo de Moisés, que era de levar a Arca da Aliança até o campo de batalha. Por que isso? Porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus ali. E o Deus de Israel é o único Deus, o soberano, o poderoso sobre toda a terra. E esse povo tinha muita confiança em Deus e falou assim, vamos trazer a Arca pra cá. E o que vai acontecer? Nós vamos ficar muito mais forte, vamos vencer essa luta aí contra os filisteus. E foi o que aconteceu. Foram lá para a cidade de Siló, lá onde tava lá Samuelzinho, tava lá o Eli e os seus filhos, e aí deram esse recado falando que a Arca da Aliança era para ser levada no campo de batalha contra os filisteus. E olha só, Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli, eles pegaram a arca e levaram até o campo de batalha, foram com ela até lá. O Samuelzinho ficou lá com Eli, ali no templo, cuidando das coisas, até porque Eli já era um homem já de idade, já estava meio cego, então precisava de alguém para auxiliar, para ajudar ele ali naquele momento. Então Samuel ficou ali com ele, mas Ofni e Finéias foram ao campo de batalha levando a Arca da Aliança. Ótimo! Quando a Arca da Aliança chegou no acampamento, gente, foi louco a reação da galera. Sério! Tá escrito aqui, ó, no versículo 5, diz assim, ó. Quando a arca chegou, os israelitas gritaram tão alto que a terra tremeu. Olha só isso, meu filho. Os caras gritaram tão alto de alegria. Sabe, um gol na final do campeonato nos 48 minutos do segundo tempo, quando seu time precisa fazer um gol pra sair campeão daquilo. E aí o seu time faz um golaço de placa no final do jogo. Toda a torcida vai à loucura, todo mundo grita. Pra quem já foi no estádio aí com o papai e com a mamãe, sabe que o estádio, quando a galera fica louca lá e o estádio lotado, o estádio balança, fica assim, ó, é muito louco, dá até medo, parece que vai cair aquele negócio tudo ali, meu Deus. E aí aqui, ó, os caras ficaram tão loucos, tão crazy com a arca ali, que o chão tremeu. A Bíblia fala, meu filho, a Bíblia não mente não. O chão tremeu, deu um terremoto ali, foi muito louco.
Os filisteus ouviram os gritos e disseram, os filisteus estavam em outro acampamento, em outro lugar, bem longe dali, e eles ouviram os gritos e disseram assim, meu Deus, os caras falaram assim, já era, meu filho, já era, vai dar ruim pra nós, porque chegou no acampamento dos caras lá, o Deus deles, e o Deus deles é aquele que lutou contra os egípcios, eles falam aqui, lutou lá contra os egípcios, levou um monte de praga lá, fez um monte de coisa, o mar se abriu, esse Deus aí é poderoso, engoliu o exército dos egípcios, que era o mais poderoso da terra. Tamo perdido, meu filho. Os caras começaram a entrar em parafuso ali, ficaram com medo, ficaram apavorados por causa da presença de Deus ali com os israelitas. Mas daí, alguns líderes dos filisteus falaram assim, ei, para com isso, vamos ser corajosos, vamos enfrentar esses caras, que mané, Deus o quê? Vamos pra cima deles. E os caras falaram assim, tá bom, vamos nessa. E foram, e cara, você não vai acreditar, mas os filisteus ganharam essa guerra, sério, o time inimigo ganhou essa guerra, mesmo Deus estando ali, mas estava acontecendo algumas coisas ali dentro da família de Eli, da qual até Deus já tinha avisado Samuel. Lembra ontem que o Otacílio falou que Samuel ouviu a voz de Deus? Sabe o que Deus disse para Samuel? Falou assim, os filhos de Eli, eles estão fazendo tudo errado, estão fazendo coisa que não devia, ele não tá cuidando desses meninos, quer saber, esses meninos aí vão se dar mal, a casa de Eli vai cair, meu filho, essa casa vai cair. E aí Samuel ouviu isso de Deus e até falou pra ele no outro dia que tava curiosinho pra saber o que Samuel tinha ouvido falar de Deus. E ele até concordou, falou assim, Deus é justo, meu filho, ele faça o que ele tem que fazer e ponto. Não tem como mudar uma posição de Deus da qual ele está falando ali. E aí olha só o que acontece, aquilo que ele falou lá atrás acontece aqui. Por quê? Porque aí no meio dessa guerra, quando os filisteus venceram os israelitas, quem que tava ali segurando a arca? Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, que estava lá agora com Samuel no templo, mas os dois meninos estavam ali com a Arca da Aliança. E quer saber? Os filisteus mataram Ofni e Finéias. Eles morreram na guerra e a Arca da Aliança foi roubada, foi levada pelos filisteus para a terra deles. Olha só que coisa horrorosa que estava acontecendo naquele momento ali em Israel. Eles perderam a guerra, os filhos lá do sacerdote morreram na guerra e mais a Arca da Aliança, a presença de Deus foi tirada do meio deles. É o fim da linha pra eles e você vai ver que essa história ainda não acaba por aqui, meu filho, porque daí alguns soldados que sobreviveram voltaram lá pra contar pra ele o que aconteceu, meu filho. Imagina chegar lá e falar assim, seus filhos morreram na guerra, foi mal. E foi isso mesmo que aconteceu, meu filho. Eli, que já tava velho, a Bíblia diz aqui, que o homem já tava com 98 anos e completamente cego. Ele já não enxergava nada, tava com 98 anos. A Bíblia diz aqui que ele tava muito gordo. O bicho comia demais, meu filho. Ficou muito gordo. E aí ele tava sentado numa cadeira ali perto dos portões da cidade, esperando notícia do povo que tava no campo de batalha. E aí, olha só o que o mensageiro disse pra Eli quando ele chegou ali pra dar a notícia do que tinha acontecido lá na guerra, que tava todo mundo lá chorando, gritando, e até Eli já tinha escutado isso. Se liga aí, no versículo 17, o mensageiro falou: o povo de Israel fugiu dos filisteus. Respondeu o mensageiro: foi uma terrível derrota para nós. Além de tudo, os seus filhos, Ofni e Finéias, foram mortos e os filisteus tomaram a Arca da Aliança. Agora se liga aqui o que aconteceu com Eli nessa hora. Quando ouviu falar na arca, Eli caiu da cadeira para trás, perto do portão da cidade. Ele estava muito velho e gordo. Por isso, quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Eli foi o líder do povo de Israel 40 anos. Olha só isso, o homem morreu também, deu tudo ruim ali, meu filho. O homem morreu, os filhos dele morreu, e agora quem ficou aí na história?
Quem ficou? Samuelzinho, meu filho. Samuelzinho agora ia assumir ali o papel de sacerdote do povo de Israel. E a gente vai ver o que mais aconteceu nessa história aí, porque agora a Arca da Aliança já não tava mais com o povo de Israel, tava lá com os filisteus. Vamos ver se os filisteus aguentam ficar com Deus vivo e verdadeiro lá, e vamos ver o que acontece com Israel também sem a Arca da Aliança, tá bom? E isso sabendo que Samuel tava no meio desse bololô todo, e a gente vai descobrir aqui no próximo 365 Kids, que tá demais, tá bom? Então, ó, já manda o dedo nesse like aí, curte, compartilha, chama os seus amigos para aprender mais da Bíblia, porque você tá aprendendo muita coisa boa aqui e eu quero que você compartilhe isso com seus amiguinhos, tá bom? Tamo junto nessa, até a próxima, até amanhã e vamos lá, nessas histórias muito loucas da Bíblia! É! 365 Kids, devocionais diários.